Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tira o sono de muito estudante de direito, né? E até de advogado começando os recursos no processo civil. Com certeza. É um universo bem particular. Exato. E a gente recebeu um material aqui que parece muito uma aula, sabe? Bem prática, focada naqueles detalhes que fazem a diferença no dia a dia do fórum. Uhum. A nossa ideia aqui é tentar entender não só quais são as peças, mas quando usar cada uma, por quê, qual a lógica, a missão por trás de uma apelação ou de um agravo. É isso. Porque não basta decorar o artigo, né? É preciso entender a estratégia. Muita gente vê isso como um labirinto no começo. Mas tem um propósito para cada recurso. A ideia hoje é justamente tentar dar uma luz nesse caminho. Ótimo. E o material que a gente analisou, ele levanta uns pontos bem chave. Litispendência, reconvenção, aquela diferença crucial entre erro de procedimento e erro de julgamento. E, claro, o efeito suspensivo. Vamos tentar, então, desmembrar isso? Vamos lá. Começando do começo. Litispendência. A teoria é: mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Parece simples, mas o material já alerta que na prática complica, né? Complica. E como? A chave é essa tríplice identidade mesmo. Tem que ter os três. Se faltar um, pronto, não é litispendência. Certo. A complicação aparece, por exemplo, na reconvenção. Aquela ação que o réu move contra o autor no mesmo processo, sabe? Sei. Imagina assim, o réu, numa ação possessória, faz uma reconvenção pedindo para declarar que ele é dono de parte do imóvel. Aí, ao mesmo tempo, esse réu, talvez com a esposa ou marido, entra com uma ação autônoma de uso capião sobre o imóvel. Entendi. O imóvel é o mesmo, pelo menos em parte. Exato, mas olha só, as partes são idênticas. Na reconvenção, talvez só ele, na usucapião, ele e o cônjuge. Já falhou um pé. Verdade. E os pedidos? Na reconvenção, é declarar o domínio de uma parte. Na usucapião, é adquirir a propriedade do todo por usucapião. São pedidos diferentes. Faz sentido. Então, apesar de ter uma conexão óbvia entre as ações, se você analisar friamente a tríplice identidade, não tem litispendência. E se o juiz extinguir uma das ações por litispendência nesse caso, é um erro grave de procedimento. Nossa, um detalhe fino mesmo. E a análise tem que ser bem rigorosa nesses 3 pontos. Isso já puxa outra distinção que o material bate muito na tecla. Erro em procedendo versus erro em judicando. Fundamental. Essa é, a alma da estratégia recursal. Parece teoria de livro, né? Mas o impacto prático... É gigantesco. Erro em procedendo. Pensa assim. Erro na forma. O processo andou torto. Cerceamento de defesa. Faltou intimar direito. Ou justamente esse caso. Reconheceu litispendência onde não tinha. Ok. Um vício no caminho do processo. Isso. Aí o que você pede no recurso? Cassação. Anula a decisão errada para refazer do jeito certo. E o erro em judicando? Aí o erro é no conteúdo. O juiz errou ao analisar o direito, a lei ou ao avaliar as provas. Foi um erro de julgamento mesmo. Ah, entendi. No mérito da questão. Exatamente. Nesse caso, você não quer anular, você quer mudar o resultado. O objetivo é a reforma da decisão. Percebe a diferença? Totalmente. Pedir cassação quando o erro foi de julgamento ou pedir reforma quando o erro foi de procedimento. Seu recurso pode ir para o espaço por inadequação. Tem que saber o que pedir. Crucial mesmo. E antes da gente entrar nas peças em si, o material dá uma pincelada rápida em 2 pontos práticos. Honorários que geralmente só dá para cobrar no cumprimento de sentença, né? E podem aumentar no recurso. Isso, tem a majoração recursal. E o efeito suspensivo, que na apelação é a regra, mas no agravo não. Tem que pedir, né? Justificar o perigo. Exatamente. No agravo, o efeito suspensivo é a exceção. Tem que demonstrar a urgência. Perfeito. Com essa base, vamos para a apelação. Talvez o recurso mais arroz com feijão, né? Cabe contra a sentença, certo? Com ou sem julgamento de mérito. Isso mesmo. Sentença que extingue o processo com mérito ou sem mérito, tanto faz, cabe apelação. E o objetivo pode ser um ou outro, ou os dois juntos. Cassar por erro de procedimento ou reformar por erro de julgamento.
E como funciona na prática a estrutura? Tem duas partes, basicamente. A petição de interposição, que é uma folha de rosto, digamos assim. Vai para o juiz que deu a sentença. Nela, você só pede para processar o recurso e mandar para o tribunal. Coisa simples. Ah, ok. Só o aviso. Isso. E aí vem as razões recursais. Essas sim são coração do recurso e vão para o tribunal. É ali que você argumenta. E nessas razões para o tribunal, o que é essencial? O material detalha bastante a admissibilidade. Sim, e tem que detalhar mesmo. Antes de sequer ler seus argumentos, o tribunal vai checar. Esse recurso cabe aqui? A parte tem direito de recorrer, legitimidade, e precisa disso, interesse? Pagou as custas, preparo? E o mais importante, entrou no prazo, tempestividade. O prazo, sempre ele. Sempre. E uma dica prática que o material dá e que eu acho ótima é: indique as datas. Data da intimação da sentença, data do protocolo do recurso. Facilita a vida de quem vai analisar. Além disso, claro, a regularidade formal, né? A petição tem que estar minimamente organizada. E falando em organização, o material menciona direito visual. O que seria isso? Isso é uma tendência muito boa. É usar recursos para deixar a peça mais clara, mais fácil de entender rápido. Tipo, usar tópicos bem marcados, fazer uma tabela comparando pontos, uma linha do tempo se o caso for longo e confuso. Até print de tela, né? Sim, print de um trecho importante da decisão, de um documento-chave no processo eletrônico. Imagina o desembargador com aquela pilha de processos. Tudo que facilitar a compreensão ajuda muito. Com certeza. E a sua tese tem que ser clara. Excelências, aqui houve nulidade por cerceamento de defesa, ponto X. Ou o erro de julgamento está na interpretação equivocada do contrato conforme cláusula Y. E os pedidos bem definidos. Conhecimento do recurso, provimento para cassar ou reformar e pedir os honorários recursais. Claro. Voltando naquele exemplo da litispendência que o juiz reconheceu errado. Como a apelação atacaria isso na prática? Mostrando objetivamente onde a tríplice identidade falhou. Você diria algo como: excelências, com todo respeito, a decisão se equivocou ao reconhecer litispendência. Primeiro, as partes não são as mesmas. Na ação A figura só fulano, na ação B figuram fulano e ciclana. Direto ao ponto. Segundo, os pedidos são distintos. Na reconvenção, busca-se indenização por benfeitorias. Na ação autônoma, busca-se a declaração de uso capião do imóvel todo. Tem que ser concreto, mostrar a diferença ali, na cara do gol. Entendi. Clareza total. Agora, e se acontece o seguinte: a outra parte apelou, eu perdi o prazo para minha apelação principal, mas fiquei pensando aqui, tinha um ponto que eu queria discutir também. Aí entra a tal da apelação adesiva. Justamente. A adesiva é isso. Ela pega carona na apelação que a outra parte fez, mas tem requisitos, né? Imagino. Precisa ter sucumbência recíproca, ou seja, os dois lados perderam alguma coisa na sentença, e você apresenta a sua apelação adesiva junto com suas contrarrazões à apelação do outro. No mesmo prazo das contrarrazões. Exato. O exemplo do material sobre pensão alimentícia é ótimo para ilustrar. Imagina que a sentença fixou a pensão no valor X. O pai apela pedindo para diminuir. A mãe, que não tinha apelado no prazo dela, agora quer discutir um ponto, a exclusão da PLR, da participação nos lucros da base de cálculo da pensão. Certo. Ela pode, junto com as contrarrazões, onde ela vai defender o valor X da sentença, apresentar uma apelação adesiva, pedindo a reforma parcial da sentença só nesse ponto da PLR. Aí ela vai argumentar que PLR tem natureza indenizatória, não salarial, citando o STJ e tudo mais. Que estratégia interessante, quer dizer, ela aproveita o recurso do outro para levantar um ponto dela. Exatamente, é uma segunda chance, digamos assim, condicionada ao recurso do outro. Se o recurso principal não for conhecido, o adesivo também não será. Entendi a dinâmica. E já que você falou em contrarrazões, se a parte está feliz com a sentença e a outra que apela, o papel dela é só apresentar as contrarrazões de apelação, né? Qual é a pegada delas? A pegada é totalmente defensiva. O objetivo é defender a sentença que foi atacada. Você vai rebater, ponto por ponto,
os argumentos que o apelante trouxe, mostrando por que o juiz acertou na decisão. Tipo, o apelante diz X, mas está errada por causa de Y e Z. Perfeito. E é importante lembrar, o ônus de provar que a sentença está errada é de quem apela. Nas contrarrazões, você reforça os acertos da decisão. E o pedido é bem simples: negar provimento ao recurso do apelante, manter a sentença. Ponto. Beleza. Agora, mudando um pouco de ambiente. Saindo da justiça comum e lá nos juizados especiais cíveis, o JEC. Lá não tem apelação, o nome é outro, recurso inominado. Tem muita diferença? Alguma pegadinha? Tem semelhanças e diferenças importantes. A estrutura geral é parecida, sabe? Tem que ter a parte da admissibilidade, contar os fatos, o direito, pedir a reforma. Ok, a lógica é a mesma. Mas as diferenças são cruciais. Primeiro, o endereçamento. Não vai para o Tribunal de Justiça, vai para a turma recursal do próprio juizado. Ah, sim, fica ali mesmo. Isso. Os prazos costumam ser diferentes. Geralmente 10 dias úteis para recorrer e para contrarrazoar no inominado contra os 15 da apelação. E as regras de preparo, as custas, seguem a Lei 9.099, a Lei dos Juizados, que tem suas particularidades. Menos formal, talvez. Geralmente sim, o formalismo é menor. Mas, olha, clareza continua sendo fundamental. Uma boa prática é usar preliminares se tiver algum vício processual e, no mérito, pedir a reforma. E aquela ideia do direito visual ajuda muito aqui também, porque o ritmo no JEC costuma ser mais rápido. Boa dica. Agora, uma peça que parece mais simples, mas que tem seus segredos. Embargos de declaração. Servem para quê exatamente? Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Parece limitado, né? Mas pode ter um poder escondido ali. Pode, e muito. Em regra, não é para rediscutir o mérito, para rejulgar, é para, digamos, limpar a decisão. Corrigir esses defeitinhos que a deixam confusa ou incompleta. Certo. O exemplo que o material deu das astrentes da multa diária que a sentença ignorou é perfeito. Imagina que tinha uma liminar mandando fazer algo sob pena de multa diária, a parte descumpriu por 83 dias e a sentença final não falou nada sobre cobrar essa multa. E aí? Você entra com embargo de declaração apontando: Excelência, a decisão foi omissa, ela não se pronunciou sobre a multa diária que foi fixada lá na liminar e que foi descumprida por tantos dias conforme certidão da secretaria na folha tal. Bem objetivo. Exato. E aí você pede que a omissão seja sanada, que a decisão seja integrada para incluir a condenação nessa multa. Às vezes, ao corrigir um vício desses, o resultado prático da decisão acaba mudando. São os tais efeitos infringentes ou modificativos. É mais exceção, mas acontece. Entendi. Não é para brigar de novo, mas para consertar a decisão. E para aquelas decisões que saem antes da sentença. As interlocutórias. Aí que entra o famoso agravo de instrumento. Esse mesmo. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo. Não é contra qualquer decisão no meio do caminho. O Código, lá no artigo 1015, traz uma lista de hipóteses específicas. Ah, o famoso rol taxativo, que o STJ disse que não é tão taxativo assim, né? Exatamente. O STJ flexibilizou, disse que é uma taxatividade mitigada, ou seja, cabe agravo em outras situações urgentes que não estão escritas lá, se houver risco de inutilidade do julgamento só lá na frente, na apelação. Entendi. Então tem o rol e essa brecha da urgência. Isso. E além do rol, tem o parágrafo único do 1015, que é mais direto. Ele diz que cabe agravo contra qualquer decisão interlocutória que sair em fase de cumprimento de sentença, em processo de execução e em inventário. Nessas fases, a porta é mais larga. Ou seja, a primeira coisa no agravo é justificar por que ele cabe naquele caso. Apontar a hipótese do rol, ou a urgência, ou o parágrafo único. Exatamente. Tem que começar mostrando a admissibilidade, o cabimento. E o agravo vai direto para o tribunal, não passa pelo juiz que deu a decisão. Direto para a segunda instância. Isso.
E além de mostrar o cabimento, tem que cuidar da tempestividade, do preparo e instruir o recurso com as peças essenciais, a cópia da decisão que você está atacando, a certidão que prova quando você foi intimado, as procurações dos advogados e os documentos que comprovam o seu direito ali naquela questão específica. Mesmo no processo eletrônico, é bom juntar de novo essas peças principais. Olha, a lei até dispensa algumas peças no eletrônico, mas a boa prática recomenda. Anexe o que for essencial. A decisão agravada, a intimação, a prova do seu argumento. Facilita muito a análise rápida do relator lá no tribunal. Faz sentido. E no mérito do agravo? Além de mostrar o erro da decisão, tem aquele pedido crucial de efeito suspensivo, né? Fundamental. Porque, como a gente disse, o agravo, por regra, não suspende a decisão lá de baixo. Se aquela decisão puder te causar um dano grave, um prejuízo difícil de reverter, você precisa pedir o efeito suspensivo. Ou a tutela antecipada recursal, se for para conseguir algo, né? Exato. E para conseguir isso, tem que demonstrar duas coisas. A fumaça do bom direito, fumus boniuris, que é a chance do seu recurso ser aceito, a plausibilidade da sua tese. E o perigo na demora. Periculum in mora. Isso, o risco concreto de dano se a decisão for mantiga enquanto o agravo não é julgado. E aqui vale aquela dica de pedir em camadas que serve para apelação também. Peça primeiro a cassação da decisão se você acha que teve erro de procedimento e, subsidiariamente, caso o tribunal não anule, peça a reforma se você entende que teve erro de julgamento. Cobre as duas possibilidades. Exato. E um último alerta no agravo. Fique atento à perda de objeto. Às vezes, a sentença sai lá na primeira instância antes do tribunal julgar o agravo. E se a sentença resolver a mesma questão que o agravo discutia? O agravo perde o sentido, né? Pode perder. O recurso fica prejudicado. Tem que ficar de olho nisso. Ufa, é bastante coisa para pensar em cada peça, realmente. Tentando resumir a lógica que o material trouxe e que a gente conversou, apelação e recurso inominado atacam a decisão final, a sentença, seja na justiça comum ou no JEC. Certo. Gravo de instrumento ataca decisões específicas no meio do caminho, antes da sentença, mas só nas hipóteses da lei ou com urgência. Isso. Embargos de declaração são para corrigir defeitinhos pontuais, omissão, contradição em qualquer decisão, seja sentença ou interlocutória. Perfeito. Apelação adesiva é aquela que pega carona na apelação do outro. E as contrarrazões são a defesa contra o recurso que veio da outra parte. Cada um tem seu alvo, seu destino, seu prazo, seu efeito. Exatamente, você resumiu bem a função de cada um. E permeando tudo isso, tem aquelas boas práticas que o material ressaltou e que a gente foi comentando aqui, né? Sim, a clareza na ordem dos fatos. Fundamental. A cronologia clara. O uso estratégico do direito visual para facilitar a leitura e a compreensão do julgador. As tabelas, a linha do tempo, isso. A fundamentação em camadas. Ter um pedido principal e um subsidiário, para aumentar as chances. E algo que transcende a técnica, mas é essencial, a transparência com o cliente. Ah, sim. Explicar os riscos. Explicar os riscos, inclusive de aumentar os honorários se perder o recurso. Explicar as chances reais, os custos, e explicar se o recurso suspende a decisão ou não. Isso é crucial para gerenciar a expectativa de quem está esperando uma solução. Essa conexão do técnico com o humano, né? Com a relação de confiança é um ponto muito importante mesmo. Sem dúvida. Não adianta ser um gênio do processo se a comunicação com quem a gente representa falha, né? Concordo plenamente. Então, bom, recapitulando nossa conversa de hoje, a gente explorou as funções, os momentos, as estratégias por trás da apelação, do agravo, dos embargos, do recurso inominado, das contrarrazões e até da apelação adesiva. Vimos como é vital distinguir erro de procedimento e erro de julgamento para saber o que pedir cassar ou reformar. E pegamos várias dicas práticas, como a organização visual e os pedidos em camadas. No fim das contas, o que a gente leva disso tudo? Olhar para o caso, identificar o problema na decisão, seja ele um problema de forma, seja de fundo, e aí sim escolher a ferramenta processual certa para buscar a melhor solução possível para o cliente. É um exercício constante de estratégia, de argumentação e principalmente de clareza. E como a gente viu, a forma como você apresenta essa argumentação pode sim fazer a diferença no resultado. E isso me deixa pensando numa coisa.
Com toda essa complexidade técnica, essa necessidade de estratégia, de conhecer cada detalhe, cada nuance de cada peça, como será que fica o acesso à justiça para aquela pessoa que não tem como pagar por uma representação jurídica que domine tudo isso com essa profundidade toda? Fica aí uma reflexão, né? Sobre a relação entre esse domínio técnico-processual tão sofisticado e a efetividade real do direito e da justiça para todo mundo no nosso país. É uma reflexão muito pertinente. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise sobre o universo dos recursos. Esperamos ter conseguido, como você disse no início, dar alguma luz a esse caminho às vezes tão complexo. Até a próxima.